Guia de Treinamento em Corporate Resource Management para conformidade com a NR1. Este guia foi criado com o objetivo de orientar pessoas e empresas para adequação às conformidades exigidas pela NR1. Você possui as estatísticas sobre saúde psicossocial da sua empresa? Com a premissa de que o que não é medido não pode ser mensurado, nos deparamos com um cenário alarmante com relação aos afastamentos profissionais por motivos de saúde mental, em especial por burnout nas empresas. Os dados apresentados pela OMS demonstram que as relações sociais e pessoais dentro das empresas precisam urgentemente de ajustes. Me inspiro no mestre Victor Michalka, que contribui de forma brilhante com seus livros de ensinamentos sobre gestão, empresas, economia e tantos outros assuntos pertinentes ao mundo corporativo, para dizer que essa mudança, esse aculturamento, só será possível com investimento em treinamento e desenvolvimento. O investimento em treinamento e desenvolvimento, concentrado e planejado na capacitação, atualização e no crescimento das pessoas, é o que define o futuro delas e das empresas. Treinamento não deve ser reformatório, ele deve ser aplicado aos que se interessam em crescer e fazer crescer as organizações e devem estar obrigatoriamente associados aos objetivos estratégicos das empresas. E a pergunta que deve ser respondida é: com esse treinamento, o que mudou, o que melhorou e qual problema foi resolvido? O treinamento sem esse compromisso é somente despesa, um faz de conta para cumprir determinações legais. Não adianta procurar milagres na internet, coaches, mentores que prometem resolver de forma mágica problemas latentes e arraigados nas estruturas organizacionais. Isso só piora ou amplia situações que precisam de real solução. É preciso que, antes de mais nada, as empresas valorizem seus recursos pessoais, funcionários e colaboradores, que são o maior bem das empresas, em termos de conhecimento, experiência e comprometimento. Não dá mais para achar que, contratando mão de obra por um preço barato, as empresas terão entregas de excelência. E isso passa principalmente pela questão da segurança e valorização em todos os seus âmbitos, começando com o financeiro e agora com a NR1, o psicossocial. Aquela máxima de que nenhum CNPJ vale um AVC é cruel, mas verdadeira. Não há salário que justifique trabalhar em ambientes hostis que acabam com a saúde mental de seus colaboradores. E nesse momento, não estamos falando somente do estagiário, do assistente, coordenador, gerente. Todos, e principalmente a alta liderança das empresas, diretoria, presidência, passam pelos mesmos problemas. Eles existem para todos e é pueril dizer que só os subordinados é que sofrem com pressões ou cobranças. Por isso que, para se adequarem às exigências da NR1, as empresas precisarão mudar suas mentalidades. É preciso um aculturamento que só será alcançado com o treinamento. O treinamento ele não deve ser visto apenas como um investimento financeiro, mas como uma iniciativa estratégica que pode gerar vantagens competitivas significativas através da otimização do desempenho humano e organizacional. A academia de ginástica é uma analogia que ilustra bem a necessidade do treinamento. Para você construir um corpo saudável, não adianta ir uma única vez à academia. É preciso um treino constante e disciplinado no decorrer da vida. Ter uma alimentação saudável, mudar hábitos e mentalidade. O mesmo acontece com o treinamento em fatores e comportamentos humanos dentro das empresas para adequação da NR1. Se não houver uma mudança cultural apoiada pela liderança, na próxima avaliação de riscos psicossociais serão identificados os mesmos problemas. Por isso o treinamento é tão valioso e não existe milagre, muito menos mágica. A saúde e a segurança no trabalho são pilares fundamentais para o bem-estar dos colaboradores e a sustentabilidade das empresas. No Brasil, a norma regulamentadora 1, a NR1, estabelece as disposições gerais do gerenciamento de riscos ocupacionais e sua atualização recente trouxe um foco ainda maior para a saúde psicossocial dos trabalhadores. Essa atualização, que entrou em vigor em maio de 2025, enfatiza a responsabilidade das empresas em identificar, avaliar e controlar os fatores de riscos psicossociais que podem afetar a saúde mental e emocional dos seus funcionários. É crucial entender que a partir de maio de 2026, as empresas que não estiverem em conformidade com as exigências da NR1 estarão sujeitas a multas e, em casos extremos, a paralisação de suas atividades. A reincidência pode acarretar em penalidades ainda mais severas, impactando não apenas a saúde financeira da organização, mas também a sua reputação e a confiança de seus colaboradores. Os números alarmantes de afastamentos por transtornos mentais e comportamentais, como a depressão, a ansiedade e o burnout,
evidenciam a urgência de se abordar a saúde psicossocial de forma proativa. Dados recentes da Organização Mundial de Saúde e da Organização Internacional do Trabalho apontam um crescimento exponencial desses casos, gerando um custo social e econômico imenso para as nações e empresas. No Brasil, em 2024, foram registrados mais de 470 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais. Em 2023, 421 pessoas foram afastadas do trabalho por burnout, um aumento de 136% em relação a 2019, que apresentou 178 casos, e um crescimento de 1000% em relação a 2014. Diante desse cenário, o Corporate Resource Management é a solução mais completa para auxiliar as empresas a não apenas atender às exigências da NR1, mas a transformarem a cultura organizacional, promovendo um ambiente de trabalho mais saudável, produtivo e seguro. Este guia explorará cada um dos pontos avaliados pelos laudos da NR1, correlacionando-os com a sinergia das disciplinas ministradas no treinamento do Corporate Resource Management. São 21 categorias listadas pela NR1 na avaliação de riscos psicossociais das empresas. Entre eles, ritmo intenso de trabalho, excesso de situações de estresse, sobrecarga de trabalho mental, elevado nível de concentração, comunicação difícil, excesso de conflitos hierárquicos, excesso de demandas emocionais, assédio de qualquer natureza, demandas divergentes, múltiplas tarefas cognitivas, insatisfação com o trabalho, falta de autonomia no trabalho, variação de turnos, trabalho noturno, remuneração por produção, cadência imposta por equipamento, posto de trabalho improvisado, entre outros. E o Corporate Resource Management possui mais de 20 disciplinas voltadas para treinamentos em fatores e comportamentos humanos, todos eles em adequação às exigências da NR1, entre elas gerenciamento da carga de trabalho, automação, priorização de tarefas, comunicação assertiva, consciência situacional, cultura da segurança positiva, gerenciamento de risco, estresse, fadiga, liderança situacional, power distance, trabalho em equipe, cultura justa, delegação eficaz, cultura de aprendizado, treinamento contínuo, entre outros. Você deve estar se perguntando se isso resolve. É claro que não. Como eu disse anteriormente, não há milagre. Essa é uma mudança cultural. As empresas que são feitas por pessoas terão que aprender a criar um ambiente de trabalho onde a comunicação é o pilar de sua estrutura. E por que a comunicação? Para vocês entenderem o que é o treinamento baseado no Corporate Resource Management, que é o treinamento que utilizamos para a conformidade às exigências da NR1, eu vou contar um caso real. Nos anos 60, com a mudança do motor turbohélice para o motor a jato, começaram a acontecer uma série de acidentes na aviação. Com essa mudança tecnológica, os procedimentos dentro da cabine do avião precisavam ser realizados de forma mais rápida. Uma viagem que antes levava 3 horas passou a levar a metade do tempo, mas os pilotos humanos ainda não estavam adaptados a essa nova dinâmica de tempo e velocidade. Analisando esses acidentes, foi identificado que mais de 80% das causas ocorriam por falhas de comunicação e não por falha técnica da aeronave. E a aviação precisava resolver essa questão, mas quem no mercado já tinha essa experiência? A NASA, que já tinha desenvolvido um treinamento com foco em fatores e comportamentos humanos para as missões espaciais, o tal CRM da aviação, ou seja, o Corporate Resource Management. Esse treinamento já abordava habilidades não técnicas com foco na solução dos problemas, priorização da comunicação, convivência, tomada de decisão sob pressão, inteligência emocional, a confiança no grupo e em si mesmo. Então, o Corporate Resource Management, também chamado de CRM da aviação, é uma metodologia que foi desenvolvida pela NASA em parceria com universidades e institutos de tecnologia. A metodologia do Corporate Resource Management, no decorrer desses anos todos, vem sendo atualizada. Hoje ela está na 6ª geração e foca na gestão do erro e da ameaça. A aviação parte do seguinte princípio: você é humano e você vai errar. É só uma questão de tempo. Não importa a sua experiência, o seu cargo, o seu salário. E um erro na aviação mata. Na aviação, os acidentes, quase acidentes e incidentes são estudados exaustivamente, documentados e utilizados no treinamento de pilotos para que eles saibam o que deve ser evitado e o que pode e deve ser feito para evitar um acidente. Com aquela série de acidentes que vinham acontecendo, um deles que ocorreu na década de 70, pode ser considerado o grande motivador para o desenvolvimento do Corporate Resource Management. Houve uma ameaça de atentado à bomba no aeroporto das Ilhas Canárias e os voos foram alternados para o aeroporto de Tenerife, que também é uma ilha.
e pertence à Espanha. Então nós temos 3 agentes dentro desse contexto. Um avião da Panam, que é americano, o avião da KLM, que é holandês, e a torre de controle, que é espanhola. A gente tem alguns fatores causadores do acidente. Por exemplo, comunicação e idioma. Nós temos 3 nacionalidades distintas falando inglês, que é o idioma oficial da aviação. Então nós temos a questão do sotaque. Fadiga. A tripulação da KLM estava prestes a atingir o limite de jornada de trabalho, de horas trabalhadas. Hierarquia e power distance. O comandante da KLM era um profissional sênior, mais velho, experiente e comandante número 1 da companhia. Consciência estacional. Com relação ao clima, Tenerife é uma ilha e o tempo muda rapidamente, e naquele momento tinha baixado um nevoeiro, uma neblina absurda, que não permitia enxergar absolutamente nada. Tomada de decisão sob pressão, que levou ao comprometimento da avaliação de todo esse contexto. Como que aconteceu o acidente? A torre de controle enviou uma orientação para o avião da KLM que foi entendida de forma errada. Lembra que o controlador da torre espanhol estava falando inglês? Ele orientou o comandante da KLM, line up and hold. E o comandante entendeu, line up and go. O que a torre de controle quis dizer? Por causa do sotaque, o line up and hold saiu line up and hold. Então o alinhe e aguarde virou alinhe e decole. Não houve uma comunicação clara, assertiva, porque só existe comunicação se houver feedback. E por conta do cansaço, da fadiga, o comandante não cotejou. Ele não confirmou com a torre de controle a orientação recebida, o que é um procedimento padrão na comunicação utilizada pela aviação. Houve o questionamento por parte do copiloto, mas prevaleceu a hierarquia do comandante, o chamado power distance. Com a orientação entendida de forma errada, o comandante da KLM acelerou o avião, foi para a decolagem e sem visualizar a pista por causa do nevoeiro. Só que nesse momento, o avião da Panam estava taxiando na pista. O avião da KLM bateu no meio do avião da Panam, matando 583 pessoas. A aviação tem mais de 100 anos e esse é até hoje considerado o maior acidente aéreo da história da aviação, que ironicamente aconteceu em solo. Então podemos dizer que o Corporate Resource Management foi desenvolvido às custas de muitas vidas. O Corporate Resource Management é uma metodologia tão poderosa e tão valiosa que pilotos não entram num simulador de voo sem terem feito esse treinamento. O simulador de voo entra em cena quando um piloto está na fase de validar suas carteiras. Eles treinam no simulador de voo aptidões não técnicas, soft skills, como comunicação, tomada de decisão sob pressão, power distance, entre outros, porque a parte técnica de voar o avião ele já domina. O simulador de voo serve exatamente para treiná-los em situações extremas, e entre as disciplinas estudadas pelos pilotos é a matéria que possui maior carga horária. A aviação é considerada um dos meios de transportes mais seguros do mundo porque as carteiras dos pilotos devem ser validadas anualmente. Os pilotos fazem simulador de voo a cada ano. E o treinamento de Corporate Resource Management deve ser obrigatoriamente refeito a cada 2 anos. Ou seja, se um piloto tem uma vida útil profissional de 30 anos, ele passou pelo menos 15 anos fazendo e refazendo o treinamento em Corporate Resource Management. E na aviação não são apenas os pilotos que passam pelo treinamento do CRM. Todas as pessoas que estiverem envolvidas numa operação aérea devem estar alinhadas com os princípios do Corporate Resource Management. Comissários, mecânicos, pessoal da torre de controle, todo mundo. Isso é um aculturamento, isso é uma mudança de mentalidade focada em fatores e comportamentos humanos. E quais são as disciplinas abordadas no curso de CRM? Como eu já disse, são mais de disciplinas. A gente tem aí neuroplasticidade, neurociências, comunicação, tomada de decisão sob pressão, consciência situacional, burnout, estresse, abuso de álcool e drogas, gestão de crise, erro, ameaça, mas uma série de outras disciplinas e ferramentas que são utilizadas no dia a dia. Briefing, debriefing, checklists, uma infinidade de checklists, modelo Shell, bow tie, buraco do queijo, entre outros. Então, quando falamos em utilizar o Corporate Resource Management no ambiente corporativo, conforme as exigências da NR1, essa é uma prática inovadora aqui no Brasil, mas na Europa, Estados Unidos e Japão já é utilizada em hospitais, corpos de bombeiro, indústrias químicas, times de futebol, usinas nucleares, entre tantas outras. Eu costumo explicar a seguinte frase:
Corporate Resource Management aplicado no ambiente corporativo complexo. E por que complexo? Porque não importa a atividade da empresa. Se existem equipes, times, pessoas trabalhando juntas, existe a complexidade natural do ser humano, a subjetividade de cada um. E é aqui que entra a melhor e mais completa metodologia para adequação às exigências da NR1, porque todas as disciplinas abordadas pelo Corporate Resource Management no treinamento são focadas em fatores e comportamentos humanos. E nós temos a possibilidade de utilizar um conhecimento valioso que há mais de 40 anos é utilizado pela aviação para salvar vidas, para valorizar as interações humanas, para melhorar a comunicação e a liderança. A norma regulamentadora NR1 é a base de todas as demais NRs. Estabelece as diretrizes gerais para o gerenciamento de riscos ocupacionais. Sua atualização mais recente, que entrou em vigor em maio de 2025, trouxe um foco sem precedentes para a saúde psicossocial dos trabalhadores. Isso significa que as empresas agora têm a responsabilidade legal de identificar, avaliar e controlar os fatores de riscos que podem afetar a saúde mental e emocional dos seus colaboradores. A NR1 exige a implementação de um programa de gerenciamento de riscos que contemple os riscos psicossociais. E a partir de maio de 2026, a fiscalização e as multas serão aplicadas rigorosamente. Os riscos psicossociais, que são aqueles que podem causar danos à saúde mental e física dos trabalhadores, decorrentes da organização do trabalho, das relações interpessoais e do ambiente de trabalho. Eles incluem fatores como alta demanda de trabalho, baixo controle sobre as tarefas, falta de apoio social, assédio moral ou sexual, desequilíbrio entre vida profissional e pessoal e insegurança no emprego. O impacto desses riscos vai além do sofrimento individual, afetando a produtividade, a qualidade do trabalho, o absenteísmo e o turnover nas empresas. O burnout, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como um fenômeno ocupacional, é caracterizado por exaustão emocional, despersonalização e baixa realização profissional. No Brasil, os dados sobre afastamentos por transtornos mentais são alarmantes. Em 2024, mais de 470 mil afastamentos foram registrados por transtornos mentais e comportamentais. O burnout, especificamente, teve um aumento de 1000% em relação a 2014, com 421 casos em 2023, comparados a 178 em 2019. Esses números refletem não apenas o sofrimento individual, mas também o impacto econômico para as empresas e para o sistema de saúde. Investir na prevenção e no manejo desses transtornos através de programas de bem-estar e da aplicação dos princípios do Corporate Resource Management é fundamental para a sustentabilidade e o sucesso das organizações. O Corporate Resource Management é baseado em uma série de princípios que visam otimizar o desempenho humano e organizacional, focando nos fatores humanos. Esses princípios incluem comunicação eficaz, liderança situacional, trabalho em equipe e colaboração, consciência situacional, gerenciamento de carga de trabalho, gerenciamento de erros, cultura justa, gerenciamento de estresse e fadiga, tomada de decisão sob pressão. Esses princípios, quando aplicados de forma integrada, criam um sistema robusto que não apenas melhora a segurança e a eficiência, mas também promove um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. E isso só é alcançado com treinamento e mudança de cultura empresarial, além do principal, que é o apoio da liderança. A aplicação dos princípios do Corporate Resource Management no ambiente corporativo oferece uma série de benefícios, especialmente na gestão dos riscos psicossociais e na conformidade com a NR1. Ao focar nos fatores humanos e no desenvolvimento de habilidades não técnicas, contribui para redução do estresse e burnout, melhora da comunicação e do clima organizacional, aumento da produtividade e eficiência, redução de acidentes e doenças ocupacionais, fortalecimento da liderança, aumento do engajamento e retenção de talentos, além da conformidade com a NR1. O Corporate Resource Management oferece uma estrutura prática para atender às exigências da NR1 relacionadas à saúde psicossocial, evitando multas e sanções. O Corporate Resource Management não é apenas um treinamento, mas uma filosofia de gestão que transforma a cultura organizacional, tornando-a mais resiliente, segura e humana. É um investimento estratégico que gera retornos significativos em termos de bem-estar dos colaboradores e resultados de negócio. O gerenciamento da carga de trabalho é um pilar fundamental do Corporate Resource Management, visando otimizar o desempenho e prevenir a sobrecarga que pode levar a erros, estresse e burnout. O ambiente corporativo, a carga de trabalho excessiva, é uma das principais causas de adoecimento e queda na produtividade. O Corporate Resource Management oferece uma estratégia para que indivíduos e equipes possam gerenciar suas demandas de forma eficaz, manter o equilíbrio e a saúde psicossocial.
A aplicação do Corporate Resource Management nesse contexto envolve priorização, delegação inteligente, comunicação clara de limites, ambiente seguro. A automação, quando bem empregada, é uma ferramenta poderosa para reduzir a carga de trabalho mental e física, permitindo que os profissionais se concentrem em tarefas de maior valor agregado e na tomada de decisões críticas. No entanto, o Corporate Resource Management enfatiza que a automação deve ser uma aliada e não um substituto para a consciência situacional e o julgamento humano. O uso inteligente da automação envolve a compreensão de suas limitações, a capacidade de intervir manualmente quando necessário e a manutenção das habilidades operacionais, mesmo com a crescente dependência de sistemas automatizados. O Corporate Resource Management promove a compreensão de que a tecnologia é uma ferramenta para potencializar o trabalho humano e não para substituí-lo cegamente, mantendo o senso crítico e a capacidade de intervenção humana. A capacidade de priorizar tarefas de forma eficaz é essencial para regerenciar a carga de trabalho e reduzir o estresse, especialmente em ambientes dinâmicos e de alta pressão. O Corporate Resource Management ensina técnicas de priorização baseadas na urgência, importância e impacto das tarefas, permitindo que os profissionais aloquem seus recursos de forma otimizada. Isso envolve a identificação de tarefas críticas, a delegação de tarefas menos urgentes e a capacidade de dizer não a tarefas que não se alinham com os objetivos ou que excedem a capacidade. A comunicação eficaz é a espinha dorsal do Corporate Resource Management. No ambiente corporativo, a clareza e a precisão são informações cruciais para evitar mal-entendidos. Retrabalho e conflitos. Não basta apenas transmitir uma mensagem, é fundamental garantir que ela seja compreendida da forma pretendida. Isso envolve a utilização de linguagem clara e concisa, a confirmação do recebimento da mensagem e a capacidade de identificar e mitigar ruídos que possam distorcer a comunicação. E o que são os ruídos na comunicação? São quaisquer fatores que interferem na transmissão e recepção de uma mensagem, distorcendo o seu significado. Eles podem ser ruídos físicos, ambientais, como o barulho excessivo no escritório, interrupções constantes, má qualidade da conexão em reuniões online. Ruídos semânticos, uso de jargões técnicos incompreensíveis para o receptor, ambiguidade na linguagem, diferenças culturais no significado das palavras. Ruídos psicológicos ou emocionais, preocupações pessoais, estresse, fadiga, preconceitos, estado de humor, falta de atenção e interesse. Ruídos fisiológicos, fadiga, fome, dor, doenças, deficiências auditivas ou visuais. Um exemplo que ilustra muito bem esse tipo de ruído é a questão que é um debate eterno. O ar-condicionado. A temperatura do ar-condicionado afeta o desempenho dos funcionários ou impactar o conforto térmico, a concentração e a saúde, sendo que tanto temperaturas muito altas quanto muito baixas podem prejudicar a produtividade. Ambientes quentes demais causam cansaço, sonolência e desidratação, enquanto ambientes frios levam a distração, lentidão e possível aumento de doenças respiratórias. Então, qual é a temperatura ideal? Aquela em que todos estejam confortáveis. Ruídos culturais. Diferenças de valores, crenças e normas sociais entre as partes envolvidas na comunicação. Por exemplo, em uma multinacional, um gesto ou uma expressão que é comum em uma cultura pode ser ofensivo ou mal interpretado em outra, gerando atritos e dificuldades com relação à colaboração. Para mitigar esses ruídos, o Corporate Resource Management enfatiza o feedback de circuito fechado, uma técnica que garante que a mensagem foi enviada e foi recebida e compreendida da forma pretendida. Ele consiste em envio de mensagem, confirmação de recebimento, confirmação de compreensão, estratégias para reduzir os ruídos no ambiente corporativo, canais de comunicação adequados, utilizar o canal mais apropriado para cada tipo de mensagem, um e-mail para registro, uma reunião para discussões complexas, um chat para informações rápidas, linguagem clara e objetiva, evitar jargões desnecessários, ser direto e conciso, escuta ativa, prestar atenção no seu interlocutor, sem interrupções e fazer perguntas para esclarecer. Ambiente propício, criar espaços de trabalho que minimizem distrações e promovam a concentração. Treinamentos em habilidades de comunicação, capacitar colaboradores em técnicas de feedback, comunicação não violenta e resolução de conflitos.
Cultura de transparência, incentivar a comunicação aberta e honesta, onde todos se sintam seguros para expressar suas opiniões e preocupações. A consciência situacional é a capacidade de perceber e compreender o ambiente ao seu redor, incluindo eventos, informações e o significado de tudo isso com relação aos seus objetivos. No Corporate Resource Management, é a base para a tomada de decisão sob pressão, de forma eficaz. No ambiente corporativo, manter uma alta consciência situacional permite antecipar problemas, identificar desvios e reagir de forma proativa às mudanças do mercado, às necessidades dos clientes e aos desafios internos. Quais são os componentes da consciência situacional? Percepção, o que está acontecendo? Compreensão, o que isso significa? Projeção, o que pode acontecer a seguir? Um exemplo. Em uma equipe de vendas, a consciência situacional envolve mais do que apenas saber os números de vendas atuais. Um vendedor com alta consciência situacional percebe as tendências do mercado, o feedback dos clientes, as ações dos concorrentes, as mudanças nas políticas da empresa, entre outros. Compreende como que essas informações se relacionam e como suas metas... Compreende como essas informações se relacionam com suas metas de vendas, quais produtos estão performando bem ou mal e o porquê. Projeta, antecipa as necessidades futuras dos clientes, prevê possíveis objeções e planeja estratégias para superá-las ou identifica as necessidades de ajustar o plano de vendas devido a uma nova tendência de mercado. A falta de consciência situacional pode levar a decisões equivocadas, perda de oportunidades e reações tardias a problemas. O Corporate Resource Management treina os profissionais para desenvolver essa capacidade de observação, análise e antecipação, utilizando ferramentas para manter todos informados e engajados na realidade do negócio. A cultura de segurança é o conjunto de valores, atitudes, competências e padrões de comportamento que determinam o compromisso com a gestão da segurança e da saúde em uma organização. No contexto do Corporate Resource Management, uma cultura de segurança positiva vai além da simples conformidade com as regras. Ela promove um ambiente onde todos se sentem responsáveis pela segurança, encorajando a comunicação aberta de erros e quase acidentes, sem medo de retaliação. É a base para a aprendizagem contínua e a melhoria dos sistemas. A segurança operacional passa pelo gerenciamento de riscos. No Corporate Resource Management, você aprende que o conceito de segurança operacional não está somente envolvido com a produção, e sim passa por todos os departamentos da empresa. RH, marketing, comercial, financeiro, entre outros. A segurança operacional deve ser abordada como um conjunto de ferramentas gerenciais e métodos organizacionais. Ela começou. A segurança operacional deve ser abordada como um conjunto de ferramentas gerenciais e métodos organizados para apoiar as decisões a serem tomadas em relação aos riscos de suas atividades. Quando você tem todos os riscos, ameaças e consequências mapeados, você tem ferramentas para gerenciá-los. Por exemplo, um SLA de uma empresa contribui para a gestão de riscos, uma vez que estabelece as responsabilidades de cada parte em cada... Por exemplo, o SLA de uma empresa contribui para a gestão de riscos, uma vez que estabelece as responsabilidades de cada parte em caso de descumprimento dos termos acordados. Isso proporciona maior segurança jurídica e evita possíveis conflitos no relacionamento entre empresa e cliente. A segurança operacional tem um impacto direto e positivo na saúde psicossocial do trabalhador, promovendo um ambiente de trabalho mais seguro, reduzindo o estresse, a ansiedade e o medo de erros e acidentes, e incentivando um maior bem-estar emocional e confiança na empresa. Inversamente, a negligência na segurança operacional e a presença de riscos psicossociais podem levar a transtornos como depressão e ansiedade, resultando em afastamentos do trabalho, aumento de absenteísmo e prejuízos à produtividade. O estresse é uma resposta natural do organismo a situações de demanda, mas quando crônico e excessivo pode levar a problemas de saúde física e mental, como o burnout. O Corporate Resource Management reconhece que o estresse é inevitável em ambientes de alta pressão e, por isso, ele foca no desenvolvimento de estratégias e técnicas para gerenciá-lo de forma eficaz. Isso inclui o reconhecimento dos sinais de estresse em si mesmo e nos colegas, a aplicação de técnicas para mitigá-los, a busca de apoio social e a promoção de estilo de vida saudável. Tipos de estresse.
E o estresse? Estresse positivo. É o estresse que nos impulsiona, nos motiva a alcançar metas e nos mantém alertas. A adrenalina antes de uma apresentação, importante. Tipos de estresse. E o estresse, que é o estresse positivo. É o estresse que nos impulsiona, nos motiva a alcançar metas e nos mantém alertas. A adrenalina antes de uma apresentação importante, que nos ajuda a focar e performar melhor. Distresse, que é o estresse negativo. É o estresse excessivo e prolongado que causa danos à saúde física e mental. A pressão constante por metas inatingíveis, o acúmulo de tarefas e a falta de reconhecimento que leva à exaustão e ansiedade. O treinamento em Corporate Resource Management inclui módulos sobre gerenciamento de estresse. A fadiga, seja física ou mental, é um fator de risco significativo em qualquer ambiente de trabalho, especialmente naqueles que exigem alta concentração e longas jornadas de trabalho. No ambiente corporativo, a fadiga pode levar a erros, baixa produtividade, aumento de acidentes de trabalho e problemas de saúde. O Corporate Resource Management aborda a fadiga de forma abrangente, incluindo a conscientização sobre seus efeitos, a identificação de seus sintomas e a implementação de estratégias para mitigá-la. Tipos de fadiga. Fadiga aguda. Resulta de um período curto de privação de sono ou atividade mental ou física intensa. É geralmente aliviada com descanso. Fadiga crônica. É o acúmulo de fadiga ao longo do tempo, resultante de privação contínua de sono ou estresse prolongado. Pode levar a problemas de saúde mais sérios. Fadiga operacional mental. Resulta na redução da capacidade de desempenho cognitivo devido a tarefas que exigem alta concentração e atenção por longos períodos. O gerenciamento de risco é um processo sistemático de identificação, avaliação e controle de perigos e riscos. No Corporate Resource Management, essa abordagem é proativa e contínua, buscando antecipar problemas antes que eles se manifestem. No ambiente corporativo, o gerenciamento de riscos vai além dos riscos financeiros e operacionais, abrangendo também os riscos psicossociais, que podem impactar a saúde e o bem-estar dos colaboradores. Identificação proativa. Realizar reuniões de kickoff para identificar todos os riscos potenciais, incluindo os psicossociais. Por exemplo, sobrecarga da equipe, pressão excessiva, metas abusivas, enfim. Avaliação de impacto. Analisar a probabilidade de cada risco ocorrer e o impacto potencial da equipe no projeto. Plano de mitigação. Plano de mitigação. Desenvolver estratégias para reduzir a probabilidade ou o impacto dos riscos. A falha em gerenciar riscos pode levar a projetos fracassados, perda de clientes e um ambiente de trabalho estressante e desmotivador. O Corporate Resource Management capacita as equipes a identificar e mitigar riscos de forma colaborativa, promovendo um ambiente de trabalho mais seguro e previsível. A liderança é um componente crucial do Corporate Resource Management, pois são os líderes... Ai, meu saco! A liderança é um componente crucial do Corporate Resource Management, pois os líderes são responsáveis por criar um ambiente que promova a segurança, a comunicação eficaz e o bem-estar da equipe. A liderança situacional, em particular, enfatiza a adaptação do estilo de liderança às necessidades da equipe e da situação. Um líder eficaz no contexto do Corporate Resource Management é aquele que inspira confiança, delega com clareza, oferece feedback construtivo, gerencia conflitos, demonstra empatia. Um líder treinado em Corporate Resource Management identifica a situação observando as mudanças de comportamento e desempenho dos colaboradores, adapta o estilo de liderança e oferece suporte, ou seja, em vez de apenas cobrar resultados, ele adota uma abordagem de apoio, conversando individualmente com o colaborador para entender as causas do problema. A liderança situacional permite que o líder adapte sua abordagem, seja mais diretivo com o colaborador inexperiente ou mais delegativo com o membro experiente e autônomo. Líderes que praticam a liderança situacional e os princípios do Corporate Resource Management são capazes de identificar as necessidades individuais e coletivas de sua equipe, desenvolvendo habilidades e promovendo um ambiente de trabalho onde a saúde psicossocial é valorizada. Isso se traduz em equipes mais engajadas, produtivas e resilientes. Power Distance.
ou distância de poder. No ambiente corporativo, uma alta distância de poder pode inibir a comunicação de informações críticas de membros da equipe de menor hierarquia para os de maior hierarquia, resultando em decisões equivocadas e um ambiente de trabalho menos colaborativo. O Corporate Resource Management busca reduzir essa distância, promovendo uma cultura onde todos se sintam à vontade para expressar suas preocupações, independentemente de sua posição hierárquica. Em uma empresa com uma estrutura hierárquica tradicional, um estagiário identifica uma falha grave em um processo que pode gerar um grande prejuízo financeiro. Em um ambiente com alta distância de poder, ele pode hesitar em comunicar essa falha diretamente ao diretor, temendo represálias ou por acreditar que sua opinião não será valorizada. Isso pode fazer com que o problema só seja descoberto quando já é tarde demais. O Corporate Resource Management, nesse contexto, promove canais de comunicações abertos, feedback de baixo para cima, liderança humilde, reduz a distância de poder. O Corporate Resource Management, nesse contexto, promove canais de comunicação abertos, feedback de baixo para cima, liderança humilde. E reduzir a distância de poder significa criar um ambiente onde a informação flui livremente, onde a experiência e o conhecimento de todos são valorizados e onde os problemas são identificados e resolvidos mais rapidamente. O trabalho em equipe é um dos pilares mais importantes do Corporate Resource Management. No ambiente corporativo, a colaboração e a sinergia entre os membros da equipe são essenciais para o sucesso dos projetos, inovação e a criação de um ambiente de trabalho positivo. O Corporate Resource Management enfatiza a importância de cada membro da equipe, independentemente de sua função, e promove a comunicação aberta e o apoio mútuo e a resolução construtiva de conflitos. Equipes que aplicam o Corporate Resource Management demonstram maior coesão, menor incidência de erros e melhores resultados para o projeto, além de um ambiente de trabalho mais harmonioso e satisfatório. A cultura justa é um conceito fundamental no Corporate Resource Management, que busca equilibrar a necessidade de responsabilizar os indivíduos por suas ações com a compreensão de que erros humanos são muitas vezes resultados de falhas sistêmicas. Em uma cultura justa, os erros são vistos como oportunidades de aprendizado e não como motivos para punição, a menos que haja uma negligência grave ou intenção maliciosa. Isso incentiva a comunicação aberta de erros e quase acidentes, permitindo que a organização aprenda e melhore seus sistemas de segurança. Em um departamento de atendimento ao cliente, o operador comete um erro de registrar um pedido, resultando em uma entrega incorreta. Em uma cultura de culpa, ele poderia ser imediatamente repreendido ou até demitido. Em uma cultura justa, a investigação se concentraria na causa raiz. Houve falha no treinamento? O sistema do registro é confuso? A carga de trabalho está excessiva? A comunicação interna foi clara? Aprendizado. A partir da análise, a empresa implementaria melhorias no treinamento, no sistema ou nos processos para evitar que o erro se repita. Isso cria um ambiente onde os funcionários se sentem seguros para reportar seus erros, o que é crucial para a melhoria contínua da qualidade do serviço e para a saúde psicossocial dos seus colaboradores, reduzindo o medo de errar e o estresse associado. A delegação eficaz é uma habilidade crucial para líderes e equipes, permitindo a distribuição inteligente de tarefas e a otimização dos recursos disponíveis. No Corporate Resource Management, a delegação não é apenas uma forma de aliviar a carga de trabalho do líder, mas também uma ferramenta para empoderar os membros da equipe, desenvolver suas habilidades e aumentar seu senso de responsabilidade e pertencimento. Envolve a clareza na comunicação das expectativas, a confiança na capacidade da equipe e o fornecimento do suporte necessário. A delegação otimiza o tempo, desenvolve em toda a equipe, melhora a qualidade. A delegação eficaz é fundamental para a produtividade, o desenvolvimento de talentos e a criação de equipes autônomas e engajadas, contribuindo para um ambiente de trabalho mais dinâmico, com menor sobrecarga e maior satisfação dos colaboradores. A cultura de aprendizado é um elemento vital no Corporate Resource Management. A promove o aprimoramento contínuo e a adaptação a novos desafios. Em ambientes de alta complexidade e constante mudança, como o ambiente corporativo atual, a capacidade de aprender com a experiência
experiência, tanto individual quanto coletiva, é crucial para a inovação e a sustentabilidade. Uma cultura de aprendizado incentiva a curiosidade, a experimentação, o feedback e a reflexão sobre o desempenho. O treinamento contínuo é a materialização da cultura de aprendizado. No Corporate Resource Management, o treinamento não é um evento isolado, mas um processo contínuo que visa desenvolver e aprimorar as habilidades técnicas e não técnicas dos profissionais. O investimento em treinamento contínuo demonstra o compromisso da empresa com o desenvolvimento de seus colaboradores e com a manutenção de altos padrões de desempenho e de segurança. Tradicionalmente, a segurança no trabalho era vista como uma responsabilidade primária dos departamentos operacionais e de produção, focada principalmente em riscos físicos e acidentes. No entanto, a abordagem do Corporate Resource Management e as exigências da NRU expandem essa visão, demonstrando que a segurança é uma responsabilidade compartilhada por todos os departamentos da empresa, desde o financeiro até recursos humanos, marketing, vendas, entre outros. A segurança, em sua amplitude, engloba não apenas a integridade física, mas também a saúde mental e psicossocial dos colaboradores. Quando a segurança é vista como uma responsabilidade de todos e não apenas de um departamento específico, a empresa cria uma cultura de segurança robusta, onde cada colaborador se sente parte da solução e contribui ativamente para um ambiente de trabalho mais seguro e saudável. No cerne da segurança, em qualquer setor, está o fator humano. Erros humanos são inevitáveis, mas a forma como as organizações lidam com esses erros e com as condições que os propiciam, tudo errado. No cerne da segurança em qualquer setor está o fator humano. Erros humanos são inevitáveis, mas a forma como as organizações lidam com esses erros e com as condições que os propiciam é o que define sua maturidade em segurança. O Corporate Resource Management coloca o fator humano no centro da equação da segurança, reconhecendo que a maioria dos incidentes e acidentes tem suas raízes em falhas de comunicação, tomada de decisão, liderança, gerenciamento de estresse e fadiga e trabalho em equipe, além das falhas latentes das empresas, que para serem mudadas precisam de diagnóstico e análise contínuo para identificar as causas, implementar soluções processuais e tecnológicas e promover mudanças culturais. Investir em comunicação, treinar a equipe, criar um ambiente que se aprende com erros e celebre melhorias. Ao focar no desenvolvimento dessas habilidades não técnicas, o Corporate Resource Management capacita os indivíduos a serem mais resilientes, adaptáveis e eficazes em ambientes complexos de alta pressão. Em um hospital, um erro de medicação pode ter consequências graves para o paciente. Mas em vez de simplesmente culpar o enfermeiro que administrou a dose errada, uma abordagem focada no fator humano investigaria as causas sistêmicas. Sobrecarga de trabalho, falta de treinamento adequado, comunicação ineficaz entre as equipes, iluminação inadequada na sala de medicação, similaridade de embalagens de medicamentos. Ao identificar e corrigir essas falhas sistêmicas, o hospital não apenas previne futuros erros de medicação, mas também cria um ambiente onde os profissionais se sentem seguros para reportar erros e aprender com eles. Essa abordagem proativa e centrada no ser humano é fundamental para construir uma cultura de segurança que realmente protege os colaboradores e os resultados da organização. Os princípios do Corporate Resource Management desenvolvidos na aviação têm se mostrado universalmente aplicáveis e eficazes em diversos outros setores que exigem alta performance, trabalho em equipe e gerenciamento de riscos. A adaptabilidade do Corporate Resource Management demonstra a sua robustez como metodologia para otimizar o desempenho humano e organizacional. A implementação do Corporate Resource Management é um processo estratégico que requer planejamento, compromisso e uma abordagem sistemática. Oferecemos um programa completo para auxiliar sua empresa nessa jornada, garantindo não apenas a conformidade com a NR1, mas também a transformação da cultura organizacional. Os passos do programa de treinamento para a conformidade às exigências da NR1 contemplam: passo 1. Laudo, diagnóstico, avaliação.
Realizamos um laudo diagnóstico aprofundado dos riscos psicossociais existentes nas empresas, utilizando ferramentas como a metodologia FIMEA, desenvolvida pela NASA, entre outras, entrevistas, análise de dados de saúde ocupacional. Identificamos os pontos críticos e as áreas que necessitam de maior atenção em relação ao NR1. Passo 2. Desenvolvimento de um plano de ação personalizado com base no diagnóstico Passo 2. Desenvolvimento de um plano de ação personalizado com base no laudo diagnóstico da NR1. Elaboramos um plano de ação detalhado com metas claras, prazos e responsáveis. Esse plano deve integrar os princípios do Corporate Resource Management às necessidades específicas da sua empresa, visando a mitigação dos riscos psicossociais e a conformidade com a NR1. Passo 3. Treinamento e capacitação. Implementamos um programa de treinamento em Corporate Resource Management para líderes e colaboradores, focando no desenvolvimento de habilidades não técnicas como comunicação eficaz, liderança situacional, gerenciamento de estresse, fadiga, trabalho em equipe, consciência situacional, tomada de decisão sob pressão, entre outros. Os treinamentos são práticos com exemplos reais e simulações para garantir a aplicabilidade no dia a dia. Passo 4. Implementação de ferramentas e processos. Utilizamos ferramentas e processos baseados no Corporate Resource Management, como briefings, debriefings, checklists para tarefas críticas, sistemas de feedback de circuito fechado, canais de comunicação abertos. Incentivamos a utilização da automação de forma inteligente para garantir os processos e reduzir a carga de trabalho. Passo 5. Criação de uma cultura de segurança e aprendizado, promovendo uma cultura organizacional que valorize a segurança, a transparência, o aprendizado com os erros e a responsabilidade compartilhada. Incentivamos o relato de incidentes e pós-acidentes sem medo de retaliação e utilizamos essas informações para a melhoria contínua dos sistemas. Passo 6. Monitoramento e avaliação contínua. Estabelecemos indicadores de desempenho para monitorar a eficácia das ações implementadas e o impacto na saúde psicossocial dos colaboradores. Realizamos avaliações periódicas para identificar novas necessidades e ajustar o plano de ação conforme necessário. A conformidade com a NR1 e a promoção de um ambiente de trabalho saudável são processos contínuos que exigem atenção e adaptação constantes. Ao seguir esses passos, sua empresa estará não apenas em conformidade com as evidências Ao seguir esses passos, a sua empresa estará não apenas em conformidade com as exigências da NR1, mas também construindo um ambiente de trabalho mais seguro, saudável, produtivo e resiliente, colhendo os benefícios de uma força de trabalho engajada e motivada. Eu sou a Bárbara Garcia, socióloga, pós-graduada em Neurociências e Comportamentos Humanos, certificada para emissão de laudos NR1 para avaliação de riscos psicossociais em empresas, instrutora do Corporate Resource Management, que é o CRM da aviação, especialista em SGSO, em gestão de fadiga e instrutora de Ikigai. Eu utilizo tanto lá treinamentos para conformidade à NR1, metodologias desenvolvidas pela NASA, como o FIMEA e o CRM. Eu sou autora do livro Corporate Resource Management, aplicado para conformidade à NR1, publicado pela Amazon. Acesse nr1laudosetreinamentos.com.br e conheça a nossa solução para o seu problema.